Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio aqui no RT. Hoje, nosso convidado especial é a Lei 4.717, que trata sobre a ação popular. Vamos lá? Artigo 1º. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, Constituição, artigo 141, parágrafo 38. De sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita annua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Parágrafo 1º. Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Parágrafo 2º. Em se tratando de instituições ou fundações, para cuja criação ou custeio o Tesouro Público concorra com menos de 50% do patrimônio da receita annua, bem como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos. Parágrafo 3º. A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com título eleitoral ou com documento que a ele corresponda. Parágrafo 4º. Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades, a que se refere este artigo, as certidões e informações que julgar necessárias, bastando, para isso, indicar a finalidade das mesmas. Parágrafo 5º. As certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior deverão ser fornecidas dentro de 15 dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução de ação popular. Parágrafo 6º. Somente nos casos em que o interesse público, devidamente justificado, impuser sigilo, poderá ser negada a certidão ou informação. Parágrafo 7º. Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, e salvo em se tratando de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras. Feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Artigo 2º. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: a linha A, incompetência; a linha B, vício de forma; a linha C, ilegalidade do objeto; a linha D, inexistência dos motivos; a linha E, desvio de finalidade. Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade, observar-se-ão as seguintes normas. A linha A. A incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. A linha B. O vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. A linha C. A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. A linha D. A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. A linha E. O desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. Artigo 3º. Os atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou privado, ou das entidades mencionadas no artigo 1º, cujos vícios não se compreendem nas especificações do artigo anterior, são anuláveis, segundo as prescrições legais, enquanto compatíveis com a natureza deles. Artigo 4º. São também nulos os seguintes atos ou contratos, praticados ou celebrados por
quaisquer das pessoas ou entidades referidas no artigo 1º. Inciso 1. A admissão ao serviço público remunerado, com desobediência, quanto às condições de habilitação, das normas legais, regulamentares ou constantes das instruções gerais. Inciso 2. A operação bancária ou de crédito real, quando, alínea A, for realizada com desobediência às normas legais, regulamentares, estatutárias, regimentais ou internas. Alínea B. O valor real do bem dado em hipoteca ou penhor for inferior ao constante de escritura, contrato ou avaliação. Inciso 3. A empreitada, a tarefa é a concessão do serviço público, quando, alínea A, o respectivo contrato houver sido celebrado sem prévia concorrência pública ou administrativa, sem que essa condição seja estabelecida em lei, regulamento ou norma geral. Alínea B. No edital de concorrência foram incluídas cláusulas ou condições que comprometam o seu caráter competitivo. Alínea C. A concorrência administrativa for processada em condições que impliquem na limitação das possibilidades normais de competição. Inciso 4. As modificações ou vantagens, inclusive prorrogações que forem admitidas, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos de empreitada, tarefa e concessão de serviço público, sem que estejam previstas em lei ou nos respectivos instrumentos. Inciso 5. A compra e venda de bens móveis ou imóveis, nos casos em que não cabível concorrência pública ou administrativa, quando, alínea A, foi realizada com desobediência a normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais. Alínea B. O preço de compra dos bens for superior ao corrente no mercado, na época da operação. Alínea C. O preço de venda dos bens for inferior ao corrente no mercado, na época da operação. Inciso 6. A concessão de licença de exportação ou importação, qualquer que seja a sua modalidade, quando, alínea A, houver sido praticada com violação das normas legais e regulamentares ou de instruções e ordens de serviço. Alínea B. Resultar em exceção ou privilégio, em favor do exportador ou importador. Inciso 7. A operação de redesconto quando sob qualquer aspecto, inclusive o limite de valor, desobedecer às normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais. Inciso 8. O empréstimo concedido pelo Banco Central da República quando, alínea A, concedido com desobediência de quaisquer normas legais, regulamentares, regimentais ou constantes de instruções gerais. Alínea B. O valor dos bens dados em garantia, na época da operação, for inferior ao da avaliação. Inciso 9. A emissão, quando efetuada sem observância das normas constitucionais, legais e regulamentadoras que regem a espécie. Galera, é isso aí. Esse foi o primeiro episódio da Lei 4.717, que trata sobre a ação popular. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se você gostou do vídeo. Até a próxima. Tchau!